Neste vídeo, você vai ver como palavras simples, ditas com fé, podem silenciar os pensamentos negativos que afligem o coração. A dor que você sente em silêncio não precisa ser eterna. Neste relato inspirado em histórias do sertão e nas lições do Padim Cisso, vamos conhecer a jornada de uma mulher que quase foi vencida pela tristeza, até escutar algo que mudou tudo. Prepare-se para um mergulho profundo no poder da oração, do acolhimento e da cura emocional. Inscreva-se no canal O Legado do Padre Cícero. Curta, compartilhe este vídeo e comente de onde você nos acompanha. Sua história também pode tocar outras almas. A voz que só ela ouvia. Ninguém percebeu quando Rosa começou a se calar. Nem na feira, onde costumava brincar com as palavras como quem dança com as mãos ao escolher as frutas. Nem na igreja, onde sua voz doce era sempre a primeira a entoar os cânticos das missas do domingo. Nem em casa, onde agora os pratos não tilintavam mais como antes, e o rádio, que outrora tocava Luiz Gonzaga, permanecia mudo. Rosa se calou. Mas dentro dela, havia uma voz que não parava de gritar. Você não é suficiente. É sua culpa. Você não vai melhorar. Ninguém se importa. Essas frases não vinham de fora. Vinham de dentro. De um lugar escuro, fundo, que nem ela mesma sabia nomear. Um poço. Um buraco. Um vazio. Ela sempre foi uma mulher de fé. Criada por uma avó romeira, cresceu ouvindo histórias de milagres, promessas e orações que curavam corpo e alma. Mas agora, parecia que todas essas palavras haviam sumido do seu coração. Só restava o eco do que a feriu. Às vezes o maior grito é aquele que ninguém escuta. Dizia seu finado pai. E era assim que Rosa vivia. Sorrindo para a vizinha, acenando no portão, lavando as roupas no tanque. Mas por dentro, havia guerra. O sofrimento psicológico não avisa quando chega. Ele se disfarça de cansaço, de desânimo, de falta de apetite. E quando vê, já virou morada. Foi assim com Rosa. E por mais que o corpo dela estivesse de pé, sua alma andava de joelhos há muito tempo. Numa tarde abafada de quarta-feira, Rosa saiu sem rumo. Caminhou pelas ruas secas de Juazeiro até chegar ao antigo banco de madeira aos pés da estátua de Padre Cícero, no horto. Sentou-se. Chorou sem barulho. E ali, naquele silêncio tão fundo quanto o sertão, algo aconteceu. Uma senhora idosa, que ela não conhecia, sentou-se ao lado e disse apenas: Minha filha, tem palavras que salvam. E você precisa ouvir as certas, antes que as erradas te matem por dentro. Rosa levantou os olhos devagar. A senhora abriu um pequeno terço gasto e sussurrou: Quando os pensamentos forem maus, diga isso, Jesus, que eu ouça só tua voz. Foi como se o mundo parasse. Como se aquela frase abrisse uma fresta no escuro. Pela primeira vez em meses, Rosa sentiu vontade de acreditar de novo. Ela repetiu, quase sem voz: Jesus, que eu ouça só tua voz. E assim começou a mudança. Com uma única frase. Com uma única oração. Palavras que quebram correntes. Aquela frase ficou martelando dentro de Rosa como um sino tocando em manhã de romaria. Jesus, que eu ouça só tua voz. Ela não sabia explicar, mas havia algo naquele pedido que mexia com tudo dentro dela. Não era uma oração longa, nem complicada. Era simples, direta, quase infantil. Mas tinha um peso bom. Como se cada palavra fosse um tijolo na reconstrução de um coração quebrado. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Rosa dormiu sem chorar. Sonhou com a avó. Aquela mulher de mãos calejadas e olhos cheios de Deus, que sempre dizia: Não aceite tudo que a cabeça diz, minha netinha.
O diabo também fala dentro da mente da gente. É por isso que oração é escudo. Rosa acordou com essas palavras grudadas na alma. Ao se levantar, ajoelhou-se no chão batido do quarto. O sol ainda nem tinha nascido, e o silêncio da casa era profundo. Ela fechou os olhos, segurou firme o terço e repetiu: Jesus, que eu ouça só tua voz. E depois, me ensina a calar os gritos que não são teus. Começou ali uma nova rotina. Todos os dias, antes de qualquer coisa, Rosa recitava essas palavras. E a cada dia, percebia uma pequena mudança. Os pensamentos que antes vinham como tempestades agora chegavam mais fracos, mais espaçados. Ela os enfrentava com aquela simples frase, como quem joga sal em ferida e diz: eu não vou mais sangrar sozinha. Na vila onde morava, as pessoas começaram a notar. Rosa, tu tá diferente, comentou Dona Lídia, a vizinha. Tô tentando ouvir mais a Deus e menos a minha cabeça, respondeu, com um sorriso leve. Claro, nem tudo virou milagre de uma hora para outra. Havia dias em que os pensamentos voltavam com força. Vozes internas que diziam: você não vai conseguir. Tudo isso é ilusão. Desista. Mas Rosa já estava aprendendo uma coisa essencial. Você pode não controlar o que pensa, mas pode decidir em que acreditar. E ela escolheu acreditar na voz que cura, na voz que consola, na voz que resgata. Padre Cícero costumava dizer: quem reza, nunca está só. Rosa escreveu isso num papel e colou no espelho. Toda vez que se olhava, lia. E toda vez que lia, sentia um pouco de força renascer. A oração virou remédio. A palavra virou âncora. E o silêncio, que antes doía, agora era lugar de encontro com Deus. Quando a alma começa a falar, Rosa começou a perceber algo curioso. Quanto mais ela repetia a pequena oração, Jesus, que eu ouça só tua voz, mais sua mente se acalmava. Não que os problemas tivessem desaparecido. As contas ainda existiam. A saudade do filho que se mudou para longe ainda doía. A solidão ainda rondava. Mas agora ela tinha uma arma invisível. Palavras com fé. Era como se, ao repetir aquela frase, ela colocasse a alma para falar mais alto que a dor. E não era só com ela que isso acontecia. Certo dia, enquanto comprava farinha no mercadinho da esquina, ouviu uma moça jovem, de olhar cansado, comentando com a dona do caixa: tem dia que eu acordo e já quero desistir. Minha cabeça não para. Aquilo tocou Rosa como uma flecha. Ela se aproximou com cuidado, sem invadir. Moça, posso te dizer uma coisa que me ajudou muito? A moça assentiu. Quando esses pensamentos vierem, diga: Jesus, que eu ouça só tua voz. A moça ficou surpresa com a simplicidade. Sorriu sem entender muito, mas agradeceu. E foi assim que Rosa começou a perceber que sua dor poderia se transformar em ponte. Que o que um dia quase a destruiu, agora poderia ser usado para salvar outros. Ela não era psicóloga. Não era conselheira. Mas era alguém que sentiu na pele o peso de uma mente em guerra. E agora, sentia o poder de uma alma em paz. Naquela mesma semana, resolveu voltar à igreja. Sentou no último banco, calada, observando tudo. Durante a homilia, o padre falou: muitos sofrem calados. Pensam que não podem falar com Deus sobre seus pensamentos ruins. Mas eu digo: não há dor que ele não escute. Não há pensamento tão sombrio que a luz dele não alcance. Rosa chorou. Mas foi um choro bom. Um choro de alívio. Ela entendeu que estava no caminho certo. Depois da missa, caminhou até a pequena imagem de Nossa Senhora das Dores no canto da igreja. Ajoelhou-se.
e disse em voz baixa: Me ajuda a levar essa paz a quem ainda sofre em silêncio. Nesse instante, uma brisa suave entrou pela janela da capela, como um abraço do céu. Rosa não era mais a mesma. Agora, sua alma falava. E suas palavras carregavam cura. A tempestade dentro da cabeça. Foi numa madrugada de sexta-feira que a tempestade voltou. Rosa dormia tranquila quando, de repente, acordou com o peito apertado. Um aperto sem motivo. Sem barulho. Sem susto. Mas que parecia sufocar. Sentou-se na cama, ofegante, como se tivesse corrido quilômetros por dentro da própria mente. Pensamentos ruins voltaram com tudo. Imagens, memórias, medos. O que tinha melhorado, agora parecia voltar com mais força. Você tá fingindo que tá bem. Isso tudo é bobagem. Você vai cair de novo. O coração batia forte. As mãos tremiam. Era como se a alma dela gritasse por socorro. Ela ficou ali, sentada no escuro, em silêncio. Mas, mesmo fraca, lembrou das palavras. Jesus, que eu ouça só tua voz. Disse uma vez. Nada. Disse outra. Chorou. Disse a terceira, com o pouco de fé que restava, e sentiu uma paz pequena, mas firme, como uma vela acesa na escuridão. Naquela madrugada, Rosa entendeu algo profundo. As palavras da fé não são mágicas, são sementes. E precisam ser regadas com constância. Levantou-se, caminhou até a varanda e ficou olhando o céu escuro, onde só uma estrela teimava em brilhar. Falou com Deus como se falasse com um amigo. Senhor, me ajuda. Eu não quero viver presa nessa prisão invisível. Me mostra como vencer esses pensamentos ruins. Me ensina a silenciar essa tempestade. E ali, no meio do vazio da noite, ela ouviu. Não com os ouvidos, mas com o coração. Uma lembrança antiga veio à mente. A avó, ainda viva, dizendo com firmeza: Toda vez que o inimigo falar dentro da tua cabeça, responda com a palavra de Deus. Ele teme quem sabe se defender com fé. Rosa correu até a pequena Bíblia que guardava na estante. Era velha, com folhas amareladas e uma capa desbotada. Mas era o seu escudo. Abriu aleatoriamente e caiu em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Leu em voz alta. 1, 2, 3 vezes. Até que as lágrimas dessem lugar a uma paz firme. Não era mais só a frase de antes. Agora ela tinha um versículo. Uma espada. E prometeu: cada vez que o medo vier, vou enfrentá-lo com a palavra. Naquela madrugada, Rosa venceu. E mais do que isso, entendeu que fé é luta diária, e a mente, um campo de batalha onde se vence com oração, palavra e persistência. As vozes do sertão. Na manhã seguinte àquela madrugada difícil, Rosa acordou cansada, mas decidida. Pegou um caderno velho, de capa azul, onde antes anotava receitas, e escreveu em letras grandes na primeira folha: O que escuto, me molda. O que repito, me transforma. Debaixo, anotou os versículos que a acalmaram. Era seu escudo pessoal. Estava construindo algo novo, um diário de palavras vivas. Na rua, a vida seguia. Os vizinhos passavam com sacolas, o leiteiro gritava: olha o leite. Os cachorros latiam ao longe. Tudo parecia igual. Mas Rosa era outra. Resolveu ir até a feira. Não para comprar, mas para ver gente. Ouvir vozes. Sentir o movimento da vida. No caminho, passou por uma casa onde uma mulher chorava no portão. Era a Joana,
mãe de 4 filhos, abandonada há pouco tempo pelo marido. Rosa se aproximou sem dizer nada. Ficou ali, do lado, por alguns minutos. Depois, com a voz baixa, disse: Tem dias que o grito é tão alto por dentro que parece que a gente vai quebrar, né? Joana apenas assentiu com a cabeça, sem forças para falar. Então Rosa completou: Esses dias, eu tô aprendendo uma coisa que mudou tudo para mim. E queria dividir contigo. E tirou do bolso um papel dobrado com uma única frase: Jesus, que eu ouça só tua voz. Joana pegou o papel como quem pega um copo de água no deserto. Não respondeu, mas segurou forte. Às vezes, uma frase vale mais que 1000 conselhos. E naquele dia, Rosa entendeu outra verdade. Quando você começa a se curar, sua cura transborda. E toca a outros. Ela passou o dia ouvindo histórias. A da moça que sofria de ansiedade e não sabia dar nome ao que sentia. A do senhor idoso que, viúvo, repetia para si mesmo que ninguém mais precisava dele. A da criança que dizia que a cabeça falava muito e ela não sabia como desligar. E ali, em cada conversa, Rosa percebia que o sofrimento mental não escolhe idade, cor, profissão ou fé. Ele chega de mansinho e se instala. Mas também pode ir embora, se for confrontado com luz. Ela decidiu fazer algo. Voltou para casa, pegou o caderno azul e escreveu: Vou anotar todas as frases, versículos e orações que me ajudarem. E um dia, vou entregar isso para quem estiver chorando como eu chorei. Era o início de uma missão. Não uma missão grandiosa, daquelas que saem no rádio ou nos jornais. Mas uma missão silenciosa, como as coisas de Deus. O tipo de missão que começa com um sussurro e termina como libertação. O diário que fez o céu ouvir. Na semana seguinte, Rosa já tinha preenchido várias páginas do seu caderno azul. Cada folha era como uma trincheira, construída com palavras, lágrimas e fé. Ela anotava tudo. Versículos que lhe davam força. Frases que ouviu da avó, do padre, de vizinhos. Orações espontâneas que nasciam do fundo do peito, como sementes lançadas ao céu. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Enquanto caminhava rumo à capela do bairro, sentiu uma presença estranha, não ruim, mas intensa. Um frio na espinha, um silêncio que parecia mais profundo que o normal. Entrou na capela vazia. A luz do sol entrava colorida pelos vitrais, pintando o chão com tons de vermelho, azul e dourado. E ali, sozinha, ajoelhou-se diante da imagem de Cristo crucificado. Com o caderno nas mãos, Rosa abriu uma nova página. E começou a escrever, não para si, mas como se estivesse ditando para o céu. Senhor, o que faço com essa dor que visita tanta gente e finge ser parte delas? Como ajudo quem pensa que não tem mais saída? Como mostro que tua voz ainda pode ser ouvida no meio do barulho da mente? Escrevia entre lágrimas, mas não de desespero. Eram lágrimas de quem encontrou um propósito. Ela não queria apenas vencer os próprios pensamentos. Ela queria ajudar outros a vencerem os deles. Foi nesse instante que ouviu passos atrás dela. Virou-se e viu um rapaz de uns 20 e poucos anos, olhar perdido, mãos nos bolsos, olhando para o altar. Tá tudo bem, meu filho? Ela perguntou. Não sei. Ele respondeu. Minha cabeça não me deixa em paz. Rosa puxou o banco ao lado. Senta aqui. Posso te mostrar uma coisa? Ele se sentou. Ela abriu o caderno, virou algumas páginas e apontou. Jesus, que eu ouça só tua voz. Não temas, porque eu sou contigo. Quem reza, nunca está só. O rapaz leu em silêncio, depois olhou para ela com os olhos marejados. A senhora escreve isso para si mesma?
Não mais, respondeu Rosa, com um sorriso sereno. Agora escrevo para quem ainda não encontrou as palavras certas. Naquele momento, ela entendeu que o caderno não era mais dela. Era um presente, uma ponte, um instrumento de Deus. E fez uma promessa silenciosa. Enquanto houver alguém sofrendo em silêncio, eu vou escrever. Enquanto houver dor sem nome, eu vou dar palavras. Enquanto houver escuridão, eu vou acender frases como lamparinas. As palavras chegam onde ninguém chega. A notícia começou a se espalhar devagar, como costuma ser com tudo que vem de Deus. Primeiro foi Joana, que mostrou o papel com a frase a uma amiga que sofria de crises de pânico. Depois foi o rapaz da capela, que levou o versículo anotado no caderno de Rosa até sua irmã mais nova, que chorava sozinha no quarto há dias. E assim, de mão em mão, a oração virou semente, e o caderno virou fonte. Rosa nem percebia o alcance do que fazia. Ela continuava escrevendo, às vezes em casa, às vezes sentada no banco do horto, perto da estátua de Padre Cícero. Outras vezes, ficava só observando quem passava, tentando adivinhar, pelo olhar baixo ou pela postura curvada, quem também carregava o peso de uma guerra interna. Certo dia, uma moça se aproximou. Tinha os olhos vermelhos de tanto chorar, mas um sorriso tímido no rosto. A senhora é a Rosa, né? A que escreve as frases. Sou, sim. Eu recebi uma ontem, de uma vizinha. Jesus, que eu ouça só tua voz. Sim. Essa me salvou num dia escuro. Eu, posso ter uma nova hoje? Rosa abriu o caderno sem pressa. Olhou nos olhos da moça e perguntou: o que sua mente tem te dito? A moça hesitou, mas respondeu, com a voz trêmula: que eu sou um erro. Que não deveria ter nascido. Rosa suspirou fundo. Era como ouvir a si mesma anos antes. Então pegou a caneta, escreveu devagar, com a letra firme: tu és preciosa aos olhos de Deus. Antes que fosses formada no ventre, ele já te amava. Entregou o papel com as mãos quentes e os olhos molhados. A moça abraçou Rosa. Forte. Sem dizer nada. Era o tipo de abraço que não pede explicação, só gratidão. Naquele momento, Rosa entendeu que as palavras escritas por fé têm um destino certo. Elas chegam onde ninguém chega. Entram em quartos trancados. Rompem muros de vergonha. Sussurram no meio de gritos mentais. E plantam esperança em corações desérticos. Ela começou a imprimir algumas páginas do caderno. Colocava em envelopes com flores desenhadas à mão e deixava discretamente em bancos de praças, dentro de sacolas de mantimento, ou nos batentes de portas de quem ela sabia que precisava. E em cada envelope, escrevia: se essa palavra chegou até você, não é acaso. É resposta. É cuidado. É amor. Quando até quem não crê escuta. Na vila onde Rosa morava, havia um homem conhecido por todos, seu Mariano. Viúvo, solitário, dono de uma oficina velha onde o som dos martelos se misturava com seus resmungos. Nunca sorria. E dizia, sempre que alguém tocava no nome de Deus: Deus me esqueceu. E eu também esqueci dele. Ninguém mais tentava evangelizar Mariano. Nem os pastores, nem as beatas, nem os missionários de rua. Ele ouvia, bufava e voltava a martelar. Mas Rosa sentia um incômodo toda vez que passava diante da oficina dele. Não medo, mas uma espécie de dor, como se o coração dela reconhecesse a dor que ele escondia por trás do mau humor. Um dia, armou coragem e entrou. Bom dia, seu Mariano. HMPF, foi a única resposta. Ela segurava um envelope pequeno nas mãos. Entregou, sem dizer nada. Isso é o quê? Panfleto de igreja?
Não. É só uma frase. E para que serve? Para acalmar a mente, se o Senhor deixar. Ele abriu com desconfiança. Dentro, em caligrafia simples, lia-se: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrado. Salmo 34, 18. Mariano ficou mudo. Mas seus olhos se perderam nas palavras como quem olha para uma estrada que um dia percorreu e esqueceu. E se ele está perto, por que minha mulher morreu? Eu também já perguntei isso, seu Mariano. E não tive resposta. Então por que ainda acredita? Rosa sorriu com os olhos cheios d'água. Porque mesmo sem entender, eu senti ele me segurando no pior dia. E só quem já esteve caído sabe o valor de uma mão que levanta. Mariano abaixou a cabeça. Ela se despediu, sem pressa. Ao sair, escutou um som novo. O martelo parou. O rádio antigo foi ligado. E, pela primeira vez em anos, a voz do padre Zezinho cantava baixinho no fundo da oficina. Nos dias seguintes, Rosa passou a deixar envelopes na oficina, sem assinar. Cada um com uma frase diferente. E o velho Mariano lia. Lia todos. Até que, um mês depois, deixou um bilhete em resposta. Não sei se acredito de novo. Mas, estou ouvindo de novo. E isso, Dona Rosa, já é um começo. A fé, às vezes, começa assim. Com escuta. Não com grito. Não com pregação, mas com palavras que entram onde a dor se esconde. A palavra que voltou com o vento. Era fim de tarde quando o vento soprou forte no sertão. A poeira subia devagar, pintando o céu com tons alaranjados e o som das folhas secas dançava nos quintais. Rosa, sentada à porta de casa, escrevia no caderno azul com calma. Mas, naquele dia, algo dentro dela doía sem motivo. Uma inquietação estranha. Era como se o coração soubesse que alguém, em algum lugar, estava prestes a desistir. Ela fechou os olhos e disse em voz baixa: Senhor, que minhas palavras encontrem quem precisa delas, hoje. Mesmo que eu não saiba quem. Na mesma hora, uma rajada forte arrancou uma das páginas do caderno. Ela tentou correr atrás, mas o vento era mais rápido. A folha voou alto, girando no céu como uma prece solta no espaço. Rosa parou, com as mãos no peito. Respirou fundo. Então vai, e chega onde eu não posso. A folha trazia uma das frases mais simples que ela já havia escrito. Você ainda não terminou. Há algo lindo esperando por você do outro lado da dor. Quase uma semana depois, Rosa foi chamada pela coordenadora do posto de saúde da vila. Rosa, posso te mostrar uma coisa? A mulher abriu a gaveta e tirou um bilhete amassado. Esse papel foi deixado aqui na recepção. Não sabemos quem trouxe. Mas desde que ele apareceu, algumas pessoas têm lido e deixado outros ao lado. Veja isso. Havia agora uma pequena pilha de bilhetes, todos com frases escritas à mão por diferentes caligrafias. Versículos, orações curtas, declarações de esperança. Um mural informal havia surgido na parede da recepção. O mural do silêncio que cura, como alguém escreveu no topo. Rosa ficou emocionada. Ela não tinha deixado aquele primeiro bilhete ali, mas reconhecia sua própria letra. A folha que o vento levou. Ela sorriu com os olhos marejados. Não precisava mais saber onde suas palavras caíam. Sabia que estavam voando. E mais do que isso, estavam florescendo. Porque quando o coração escreve com fé, até o vento vira carteiro. Na volta para casa, Rosa viu a moça da praça sentada no banco, lendo um dos seus envelopes. Viu também seu Mariano, agora varrendo a oficina, com um pequeno rádio tocando um programa de oração. E viu uma criança recitando em voz alta: Jesus, que eu ouça só tua voz.
A vila estava mudando. Não por barulho, mas por palavras sussurradas com amor. O menino que parou no muro. Na entrada da vila, havia um muro de pedra que separava as casas do caminho de terra batida. Era um lugar simples, onde os jovens se sentavam à tardinha para conversar, ouvir música ou apenas olhar o tempo passar. Foi ali que Rosa viu o menino. Tinha uns 12 anos, magro, com os olhos vazios de brilho. Sentado sobre o muro, ele observava o chão com a concentração de quem carrega o mundo inteiro nos ombros. Não se mexia. Não sorria. Só respirava fundo. Rosa parou. Algo naquele olhar era diferente. Boa tarde, meu filho. Boa tarde, ele respondeu sem tirar os olhos da terra. Tá tudo bem aí? Tô só pensando. Pensando o quê? Se vale a pena continuar pensando. A frase veio como um soco. Rosa sentiu o estômago gelar. Sentou-se no outro lado do muro, a uma boa distância. Silêncio. Ela não fez perguntas. Apenas puxou o caderno do bolso e, com calma, começou a escrever algo. Depois de alguns minutos, estendeu o papel devagar, sem dizer uma palavra. O menino pegou, leu, e ficou imóvel por longos segundos. Você é mais importante do que imagina. Mesmo que ninguém diga. Mesmo que ninguém veja. Deus vê. E ele não erra. O menino dobrou o papel com cuidado. Guardou no bolso da bermuda, como quem guarda um segredo. Depois, finalmente, olhou nos olhos dela. A senhora acha mesmo que ele me vê? Acho não, meu filho. Eu tenho certeza. Ele respirou fundo, desceu do muro com lentidão, e antes de ir embora, disse: Obrigado, eu não queria mais estar aqui hoje. Mas agora, eu acho que posso ficar mais um pouco. Rosa ficou sentada, com o coração acelerado. Naquele dia, ela não salvou o mundo. Mas talvez tenha salvado um mundo inteiro dentro de um menino. Mais tarde, ao escrever no caderno, ela anotou: Às vezes, Deus me manda no exato minuto em que uma alma está à beira de cair. Às vezes, eu não sei que fui anjo. Mas mesmo sem asas, levo palavras que seguram. Foi ali que ela entendeu. Não era mais só uma missão pessoal. Era um ministério silencioso. Era socorro no tempo certo. Porque há pessoas que não pedem ajuda em voz alta. Elas apenas se sentam no muro, esperando que alguém, algum dia, as veja. A igreja que se lembrou de sentir. Domingo cedo. Sino da capela tocando ao longe, e a vila acordando devagar, com cheiro de café, pão assando e poeira no ar. Rosa se arrumou com o cuidado de quem vai encontrar alguém importante. E ia mesmo. Ia se encontrar com Deus e com a comunidade. Chegando à capela, notou algo diferente. Os bancos estavam cheios. Rostos que há muito tempo não via por ali estavam de volta. Alguns com olhares curiosos, outros envergonhados. Muitos com olhos baixos e mãos nervosas. No altar, o padre, um homem simples, de voz cansada, parecia emocionado. Começou a homilia de forma inesperada. Meus irmãos, hoje eu não preparei um sermão. Hoje, quem vai falar é o povo. Nas últimas semanas, bilhetes anônimos com palavras de fé e consolo começaram a surgir por toda a vila. Essas palavras tocaram mais corações do que anos de sermões. Então hoje, vamos ouvir quem quiser compartilhar o que sentiu. Silêncio. Até que uma moça se levantou. Eu ia desistir da vida, até encontrar um envelope com a frase: Você ainda não terminou. Eu tô aqui por causa dessas palavras. Depois, o jovem da oficina falou. Eu pensei que Deus tinha esquecido de mim. Mas agora ouço ele em cada frase que alguém deixou num portão, num banco, ou até num muro. Mais pessoas falaram. Histórias de dor,
de recomeço, de cura. O padre chorava. E Rosa, lá no fundo, permanecia em silêncio. Ninguém a mencionava. E ela não queria ser mencionada. A glória era de Deus. As palavras eram dele. Ela era apenas caneta. No fim da missa, o padre se aproximou dela discretamente. Rosa. Sim, padre. Essas palavras são suas, não são? Ela hesitou. São minhas mãos. Mas não são minhas palavras. Eu só escrevo o que Deus me sopra quando escuto a dor dos outros. O padre segurou sua mão com firmeza. O que você está fazendo é pregar com o coração. É evangelho vivo. Naquela tarde, Rosa foi convidada para escrever reflexões semanais para serem lidas no final das missas. Ela não subia no altar. Não pegava microfone. Mas suas frases simples, lidas com fé, tocavam o povo com mais força que muitos sermões decorados. E o mais bonito: as crianças começaram a desenhar as frases. Os idosos as colavam nas portas. Os jovens as compartilhavam em cadernos. O que começou com um caderno azul virou um movimento de fé silenciosa. O homem que carregava a culpa. Na vila havia um homem que andava curvado, não pela idade, mas pelo peso da culpa. Chamavam-no de Zé Bento. Trabalhava com madeira, mas raramente sorria. Era conhecido por sua seriedade e pelo passado que ninguém ousava comentar. Diziam que anos atrás ele havia sido duro demais com a família. Que seu filho se fora sem dizer adeus. Que a esposa adoeceu de tristeza. E que ele nunca mais foi o mesmo. Ninguém o via na igreja. Ninguém o ouvia falar de Deus. Ele vivia, mas parecia não acreditar que merecia ser tocado por coisa alguma que cheirasse a perdão. Foi numa tarde comum que Rosa o viu sentado na beira da estrada, com um pedaço de madeira no colo. Talhava alguma coisa, mas os olhos estavam longe, perdidos. Ela não sabia por quê, mas o caderno parecia queimar nas mãos naquele momento. Abriu. Procurou. E encontrou algo que escrevera numa noite de confissão pessoal. Deus não apaga a história. Mas ele escreve novo sentido sobre a página que você acha perdida. Ela se aproximou com respeito. Não falou nada. Apenas estendeu o papel. Zé Bento olhou, leu, e não reagiu. Rosa virou-se e foi embora. Mas deixou a frase. Deixou a semente. Naquela noite, algo aconteceu. O sino da igreja tocou 3 vezes, mais tarde do que o habitual. Alguns moradores se aproximaram, curiosos. E ali estava ele, Zé Bento, ajoelhado diante da imagem do Sagrado Coração de Jesus, com o bilhete nas mãos. Chorava. Mas não era um choro contido. Era um choro profundo. De quem havia rompido décadas de silêncio. O padre, que acabava de trancar a sacristia, correu até ele, assustado. Zé, está tudo bem? Agora está, disse com a voz embargada. Porque alguém me lembrou que até minha página manchada pode ter sentido. No domingo seguinte, Zé Bento entrou pela primeira vez na missa em anos. Sentou-se ao fundo. Em silêncio, com o bilhete dobrado no bolso do peito. E quando a frase de Rosa foi lida ao final da celebração, ele não resistiu. Chorou. E sussurrou: Obrigado, meu Deus, por não desistir de mim. Naquela noite, Rosa escreveu: Quando a culpa grita, a palavra do perdão sussurra. E vence. As crianças que repetiam esperança. Era um fim de tarde dourado quando Rosa ouviu vozes infantis vindo da praça. Sentou-se no banco de costume, perto da fonte, e ficou observando. Um grupo de crianças brincava de esconder e achar, mas, diferente do que ela lembrava dos seus tempos, ao invés de contar 1, 2, 3, elas repetiam em voz alta: Jesus,
que eu ouça só tua voz. Jesus, que eu ouça só tua voz. Ela riu baixinho, emocionada. Ao lado, uma menina de tranças e joelhos ralados aproximou-se, segurando um pequeno caderninho feito à mão. Tia Rosa, posso te mostrar o meu caderno? Rosa se virou, surpresa. Seu caderno? Mas você escreve também? Sim. Eu e a professora Teresa fizemos na escola. A gente escreve frases que ajudam quando a cabeça tá triste. Ela abriu o caderninho e mostrou a primeira página. Quando o pensamento for ruim, pense no amor de Deus. Você é corajosa. Você é luz. Rosa sentiu o coração disparar. Aquela criança estava repetindo o que ela, anos atrás, desejou em silêncio. Que suas palavras vivessem mais do que sua voz. Na missa daquele domingo, a surpresa veio durante o ofertório. As crianças da catequese entraram em fila, cada uma levando um envelope com uma frase. Ao chegarem ao altar, o padre, comovido, anunciou: hoje, nosso ofertório é de palavras. Palavras que curam. Palavras que nascem da fé. Palavras que começaram com uma mulher, e agora vivem em cada canto desta vila. E ali, diante de todos, ele olhou para Rosa e completou: Dona Rosa, hoje a senhora não é só a que escreve. A senhora é a que ensinou o povo a falar com Deus e a ouvir. Ela chorou. Mas não era tristeza. Era gratidão. Sentia-se pequena. Sim. Mas profundamente parte de algo muito maior. Naquela noite, escreveu em sua última página do caderno azul: não quero que lembrem de mim. Quero que lembrem do que ouviram quando estavam cansados. Se alguma alma respirar mais leve por causa de uma frase, já valeu cada lágrima, cada silêncio, cada palavra. A voz que chegou onde ela nunca foi. O telefone da paróquia tocou numa manhã abafada de segunda-feira. Era uma coordenadora de uma comunidade vizinha, a 3 horas dali. Sua voz era firme, mas emocionada. Padre, estamos ligando porque recebemos por aqui uma carta anônima, com uma frase simples. A frase dizia: você ainda não terminou. Há algo lindo esperando por você do outro lado da dor. E ela salvou uma vida. Literalmente. Uma jovem que estava em silêncio há dias leu e procurou ajuda no mesmo dia. O padre ficou em silêncio, com os olhos marejados. Sabia exatamente de onde aquela frase vinha. Sabia quem havia sido o instrumento. No fim da ligação, a mulher completou: a gente não sabe quem mandou, mas queríamos agradecer. Porque palavras simples salvaram uma alma. Rosa não soube da história naquele dia. Só alguns dias depois, quando o padre lhe contou durante uma visita. Ela ficou muda, segurando o caderno agora com folhas soltas, cobertas de cola, remendos e orações. Eu nunca fui lá, padre. Mas suas palavras foram. Ele respondeu. E isso é maior do que qualquer viagem. Naquela tarde, Rosa foi até o horto, como fazia sempre. Sentou-se aos pés da estátua de Padre Cícero e olhou o céu alaranjado. Segurou uma nova folha de papel. E, pela primeira vez, escreveu sem pressa, sem dor, sem urgência. Escreveu com paz. Se minhas palavras voarem, que voem para consolar. Se não voltarem, que pelo menos toquem alguém antes de sumirem no mundo. E então, Rosa levantou-se. Colocou a folha em uma garrafa de vidro, fechou com um pedaço de pano e deixou ali, num cantinho da colina, como quem oferece algo sagrado ao tempo e ao vento. Ela já não precisava controlar o destino das frases. Sabia que Deus sabia exatamente aonde elas deviam chegar. Na vila, outras pessoas começaram a escrever. Outros cadernos surgiram. Bilhetes nas feiras.
frases penduradas em postes, palavras deixadas em caixas de correspondência, em ônibus, em hospitais. O movimento não tinha nome, não tinha líder, mas tinha um coração, o desejo de curar o invisível. Rosa, agora com cabelos mais brancos do que pretos, caminhava tranquila pelas ruas. E quando alguém perguntava se era ela a autora das frases, ela apenas respondia: "Eu sou só alguém que escutou e decidiu escrever." A última página. A casa de Rosa era simples. Porta de madeira com rangido antigo, cortinas leves dançando com o vento e cheiro constante de café coado na hora. Mas o que chamava a atenção, mesmo, era a pequena mesa no canto da sala. Ali, repousava o caderno azul, agora fechado, gasto, com as bordas amassadas e marcas de dedos que o tempo não apagou. Acima dele, um pequeno crucifixo de madeira e, ao lado, uma vela acesa. Rosa não escrevia mais como antes. A vista já cansava. As mãos tremiam. Mas o coração... o coração seguia firme, leve e cheio de fé. Naquela manhã, sentou-se diante do caderno com calma, como quem se despede de um amigo antigo. Abriu na última página em branco. Respirou fundo. E escreveu: "Se você encontrou esta página, então saiba. Deus te ama mais do que você é capaz de imaginar. E mesmo que tudo esteja escuro agora, a luz ainda sabe o caminho até você. Nunca se cale diante da dor. Fale com Deus. Escreva. E se não souber o que dizer, apenas repita: Jesus, que eu ouça só tua voz." Ela fechou o caderno com carinho. Levantou-se. E, com a ajuda de uma bengala, saiu até o portão. Lá fora, a vila estava viva. Crianças correndo, jovens sentados com caderninhos nas mãos, idosos trocando frases como quem troca orações. As palavras haviam se multiplicado. E Rosa, agora, podia descansar. Ela não precisava mais dizer nada, porque a fé que plantou agora falava por si. Alguns meses depois, Rosa partiu em paz. Seu velório foi simples, como ela teria querido. Mas algo chamou atenção. Sobre seu caixão, ao invés de coroas de flores, havia bilhetes. Centenas. Todos escritos à mão. Alguns diziam: "Suas palavras me salvaram. Você me ensinou a escutar Deus no silêncio. Nunca nos falamos, mas você foi minha amiga de alma." E no altar, o padre, emocionado, disse: "Rosa nunca teve púlpito, mas seu caderno foi altar. Suas frases foram pregações. E sua vida, uma carta viva do amor de Deus." O caderno azul foi doado à paróquia. Ficou exposto em uma redoma de vidro ao lado da imagem de Padre Cícero. Não como relíquia, mas como testemunho. Porque Rosa provou, com poucas palavras, o que muitos tentam explicar com discursos longos. Que às vezes, tudo o que uma alma precisa para continuar é uma frase, escrita com fé, entregue com amor e ouvida com o coração.